Perfeito. Então, gente, meu nome é Samuel, sou preceptor da residência de clínica médica. Depois de pequenos problemas técnicos aqui, a gente está reiniciando nossa gravação. Hoje a nossa aula vai ser ministrada pelo professor Acácio. Peço desculpa pelo problema técnico que a gente teve aqui. Ele que é cardiologista, eletrofisiologista pelo INCOR, médico assistente do nosso serviço de eletrocardiograma aqui do AGD e PAMB. E ele se disponibilizou a dar uma aula para a gente sobre síncope de etiologia cardíaca hoje. Acredito que vocês estejam todos vendo a tela, conforme conversamos. Perfeito. Professor, vou colocar aqui no modo de apresentação e o senhor fica à vontade. Vou deixar o mouse aqui já no jeito, por favor. Bom. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite mais uma vez aí do Samuel para a gente discutir alguns temas relacionados à cardiologia. E hoje a gente vai falar de um tema de suma importância, que é a avaliação da síncope, principalmente a síncope cardíaca e alguns aspectos aí da síncope no idoso. Esse tema ele é muito importante para o clínico geral, para quem trabalha principalmente em urgência, emergência, e para várias outras especialidades, o cardiologista, o neurologista, o geriatra, enfim. É um tema que precisa realmente ser bem dominado por várias especialidades, e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso agora. Então, um dos primeiros aspectos importantes é sobre a epidemiologia da síncope. Então, como nós podemos ver nesse trabalho publicado na New England em 2002, uma coorte aí de quase 8.000 pacientes acompanhados por 17 anos, nós podemos observar que, até mais ou menos por volta da sexta década, a gente tem uma incidência meio que estável da síncope, em torno de 4%, 5%, isso tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. E a partir da sétima década, a gente tem um aumento realmente significativo da incidência da síncope, e na população aí acima de 80 anos, essa incidência ela chega a quase 20%. Do ponto de vista do primeiro episódio de síncope, a maior proporção de casos, ela se encontra aqui por volta dos 18, 20 anos de idade, onde acontece geralmente o primeiro episódio. E aí, depois dos 50 anos, também o primeiro episódio ela tende a aumentar. E algo interessante é que os pacientes que costumam evoluir com síncope, eles apresentam episódios cumulativos ao longo da vida, ou seja, uma vez que o indivíduo tem uma síncope, a tendência é que ele tenha novos episódios ao longo do tempo. E uma das coisas mais importantes em relação à síncope é o conceito, a definição de síncope, Então, nós podemos definir a síncope como a perda transitória da consciência causada por uma hipoperfusão cerebral. E essa situação ela vai ser acompanhada por uma perda do tônus postural. Geralmente, o início ele é rápido e de curta duração, e a recuperação ela é espontânea e completa. Então, a gente ter esse conceito na cabeça, ele é muito importante, ele é fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico da síncope. E por que isso é importante? Porque existem várias outras situações que podem cursar com a perda de consciência. Então, nós temos, por exemplo, situações que envolvam quadros neurológicos, como a crise convulsiva, a hipoglicemia, a hipóxia aguda, a hiperventilação, intoxicações, acidente vascular cerebral, quedas e até mesmo a forma psicogênica. Então, quando eu tenho uma perda transitória da consciência, ou eu interrogo uma perda transitória da consciência, a primeira questão que eu preciso ver é se realmente houve uma perda de consciência. A segunda questão que é muito importante é se a perda de consciência ela foi causada por outros motivos, que não a síncope. E uma vez que eu defino que realmente esse paciente teve uma síncope, baseada naquela definição que nós acabamos de colocar, existem duas questões que se impõem. A primeira é a etiologia da síncope. O que está causando a síncope?
E o segundo é o risco relacionado à síncope. Qual é o risco desse paciente? Então, essa avaliação ela é muito importante, ela é fundamental na avaliação dos pacientes que têm síncope. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre isso, definir o risco, definir a etiologia, nós temos que entender um pouco sobre a classificação da síncope. Então, a primeira forma da síncope aí é a síncope neuromediada. Então, essa síncope neuromediada é a forma mais comum, ela pode ser vasovagal, ela pode ser causada por uma hipersensibilidade do seio carotídeo, e ela pode ser situacional. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante. A síncope ainda pode ser causada por uma hipotensão postural. E aqui existem situações relacionadas a desautonomias, o uso de medicamentos, ou até mesmo situações associadas à hipovolemia, por exemplo. E a síncope cardíaca, propriamente dita, nós temos dois grupos aqui que são muito importantes. O primeiro grupo são as arritmias cardíacas. Então, nós temos tanto as bradiarritmias como as taquiarritmias, e situações aí genéticas que podem provocar arritmias malignas, todas elas podem provocar síncope. E a segunda são doenças cardiovasculares, doenças principalmente agudas, que podem cursar com síncope, como o infarto agudo do miocárdio, a embolia pulmonar, a dissecção aórtica e a estenose aórtica, por exemplo. Do ponto de vista do prognóstico, o que nós podemos observar é que o paciente que tem a síncope vasovagal, ele tem um prognóstico muito bom. O prognóstico dele é comparado ao paciente que não tem síncope. Por outro lado, o paciente que tem uma síncope cardíaca, o prognóstico dele é bem pior. Então, isso é muito importante a gente entender isso, já que numa situação que você tem síncope ou uma suspeita de síncope cardíaca, você tem que tentar ao máximo definir a etiologia e até mesmo definir a etiologia justamente por conta da evolução mais desfavorável ou mais complexa, mais complicada para esses pacientes de etiologia cardíaca. E aqui no meio nós temos as situações em que a gente não consegue definir muito bem a etiologia numa avaliação inicial, que é a síncope de etiologia desconhecida. Ela tem um prognóstico um pouco melhor do que a síncope cardíaca e pior do que a síncope vasovagal, uma vez que esses pacientes eles podem ser qualquer coisa, pode ser uma hipotensão postural, pode ser vasovagal e até mesmo uma síncope cardíaca. Bem, a avaliação inicial do paciente com síncope, geralmente ela vai se dar na emergência. Né? A maioria dos pacientes que evoluem com quadro de síncope costumam procurar o pronto-socorro, né? E aqui tem três aspectos que são fundamentais na avaliação inicial. O primeiro é a história clínica do paciente. O segundo é o exame físico e o terceiro é o eletrocardiograma. De forma que todos os pacientes que procuram pronto-socorro com quadro de síncope, eles devem realizar um eletrocardiograma. E a história clínica e o exame físico, eles devem ser minuciosos. E baseado nesses três quesitos, nós devemos responder ou tentar responder algumas questões. A primeira é se existe alguma causa grave que pode ser identificada, né? Esse paciente tem algum problema grave que pode estar causando a síncope? A segunda é definir o risco de um desfecho grave. Esse paciente ele tem um risco elevado para evoluir com algum desfecho mais desfavorável? E a terceira questão que se impõe é se nós devemos ou não internar este paciente. Então, todas essas três questões, na avaliação inicial, elas são fundamentais, nós temos que saber como responder a essas questões. Para isso, a gente precisa se aprofundar um pouquinho aí no conceito das causas principais de síncope, né? Então, vamos falar um pouquinho delas. Então, a primeira causa é a neuromediada vasovagal ou situacional. Ela é a mais comum. Geralmente, esses pacientes têm uma história de recorrência, então são pacientes que já tiveram outros episódios de síncope. Ela acontece em pacientes mais jovens, geralmente acompanhado de pródromos. São pacientes que evoluem aí com sudorese, palidez cutânea, mal-estar, náusea antes dos episódios. O estresse ortostático ou um estresse emocional faz parte do contexto, né, do desencadeamento desses episódios.
Locais fechados, com calor excessivo, também são situações aí que aumentam a probabilidade de ocorrência da síncope vasovagal ou neuromediada. E a síncope situacional, nós vamos ter situações específicas que podem atuar como deflagradores da síncope, né? Como, por exemplo, após a micção, após uma tosse, após um episódio de dor intensa, ou até mesmo após uma refeição copiosa ou deglutição. Então, por isso que nós chamamos isso aqui de síncope situacional. A outra situação, que é também considerada neuromediada, é a hipersensibilidade do seio carotídeo. A hipersensibilidade do seio carotídeo ela acontece mais em homens, mais em pacientes idosos, e você vai ter essa situação específica, né, que vai ali promover uma massagem, uma compressão do seio carotídeo. Então, geralmente, ela ocorre quando esses pacientes, né, têm uma rotação do pescoço, ou usam um colarinho muito apertado, o ato de barbear. Pacientes que têm um tumor na região cervical, eventualmente podem evoluir com essa situação. Então, quando você tem uma compressão do seio carotídeo, ele apresenta uma resposta aí, que pode ser, por exemplo, uma pausa, uma sistolia por alguns segundos, e isso pode levar ao episódio de síncope. A outra situação que é muito comum é a hipotensão ortostática. Ela é mais comum em pacientes idosos, ou seja, 40% dos pacientes que vão apresentar esse quadro têm acima de 70 anos, mas ela pode ocorrer também em pacientes abaixo dos 60 anos. E ela é caracterizada por uma queda da pressão arterial sistólica acima de 20 milímetros de mercúrio na posição ortostática. Ou, se você tem uma queda da pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, com a ocorrência de sintomas. Existem algumas situações que predispõem à hipotensão postural, como, por exemplo, a doença de Parkinson, ou qualquer outra situação relacionada à neuropatia autonômica, como, por exemplo, diabetes. O uso de vasodilatadores, diuréticos ou associação desses medicamentos são situações que geralmente estão envolvidas com a hipotensão ortostática. O ato de levantar-se na história clínica, né, sugere bastante esse quadro, e os pródromos, né, eles podem ou não ocorrer nessa situação. Então, nem sempre eles vão estar presentes, como na síncope vasovagal. E, por último, nós temos a síncope cardíaca, que é o tema dessa aula, ou a síncope cardiovascular. Ela geralmente está associada à presença de cardiopatia estrutural, ou o paciente tem aí uma história familiar importante de morte súbita, né? Esses episódios ocorrem geralmente sem pródromos. Situações como dor torácica, palpitações ou dispneia podem ocorrer antes do evento. A síncope durante o esforço físico ela é muito sugestiva de síncope de etiologia cardíaca e, eventualmente ou geralmente, esses pacientes podem apresentar aí um eletrocardiograma alterado. Então, aqui, é fundamental, né, que a gente observe aqui as causas principais de morte súbita, né? A doença coronariana, sem sombra de dúvidas, é a mais importante. Há outras miocardiopatias. Então, se a gente juntar isso aqui, vai dar quase 90% dos pacientes, eles vão ter alguma situação dessa, ou uma doença isquêmica, ou uma cardiomiopatia, que esteja relacionado aí com a síncope cardíaca. Bem, quais são os desafios na avaliação inicial da síncope? O primeiro deles é que, geralmente, a taxa de hospitalização desses pacientes é muito alta, né? Então, em alguns países aí, ela ultrapassa 50%. Então, a gente tem realmente uma taxa muito alta de admissão hospitalar. Esses pacientes, eles costumam ficar alguns dias internados e realizar muitos exames. Então, nós temos também os custos, né, são muito elevados para esse tipo de investigação. E, apesar disso, apesar de utilizarmos muitos exames, nós ainda podemos ter cerca aí de 30 e poucos por cento dos pacientes podem permanecer sem um diagnóstico inicial após essa avaliação inicial. Então, esses realmente são desafios nessa avaliação. E como é que a gente faz para poder minimizar, né, esses desafios que eu acabei de colocar? Então, esse fluxograma aqui, ele pode nos ajudar. Então, toda vez que eu me deparo com uma perda transitória da consciência,
pode ser uma síncope, eu preciso fazer a história clínica, o exame físico e o eletrocardiograma. Uma vez que eu defino que esse paciente realmente teve uma síncope, eu vou tentar classificar essa síncope, ele teve uma hipotensão ortostática, a síncope é neuromediada, a síncope é cardíaca. Caso eu não consiga definir a etiologia, ele fica como uma síncope de etiologia desconhecida. A partir daqui, eu preciso estratificar o risco. Então, a estratificação de risco, ela entra aqui, para uma síncope de origem desconhecida. E aqui nós temos, eu posso classificar esse paciente como baixo risco. Se ele apresentou apenas um evento isolado, eu posso dar alta para esse paciente. Agora, se é um paciente que, apesar de baixo risco, tem episódios recorrentes, ou, por exemplo, tem uma ocupação de risco, é um motorista, por exemplo, de ônibus, eu preciso tentar excluir causas cardíacas, investigar causas neuromediadas ou até investigar, tentar documentar, registrar o episódio de síncope por uma monitorização eletrocardiográfica para definir a causa. Então, esse tipo de paciente, muitas vezes, você precisa fazer uma discussão um pouquinho mais aprofundada, talvez com um especialista, ou observar ele um pouco mais no pronto-socorro por algumas horas, até que você consiga definir melhor o risco da síncope, ou até mesmo a causa da síncope para ele, antes da alta. E, obviamente, que os pacientes de risco alto, eles merecem, né, eles têm que ser feita uma investigação de imediato, e esses pacientes, todos eles vão ser internados. Então, por exemplo, aqui nós temos uma síncope de baixo risco. Então, na história clínica, o paciente não tem doença cardíaca estrutural, a história aí longa de síncopes recorrentes com características de baixo risco, o episódio atual é semelhante aos episódios anteriores, o exame físico dele é normal, o eletrocardiograma é normal, e o evento é sugestivo de síncope vasovagal. Então, isso aqui é uma síncope de baixo risco. O paciente pode ser liberado sem outros exames, sem outras avaliações. Agora, quais são as situações que eu preciso ficar atento, que chamam a atenção para uma síncope de origem cardíaca, uma síncope de alto risco? Então, isso aqui é uma revisão sistemática, né? Envolveu uma série de estudos aí, e que eles conseguiram identificar situações que têm uma maior relação, que têm uma maior chance de ter uma associação com uma síncope cardíaca. Então, vejam vocês aqui, que a fibrilação atrial é uma arritmia muito associada à síncope cardíaca. A disfunção ventricular grave, a história de insuficiência cardíaca, pacientes com idade acima de 35 anos, síncope durante o esforço, síncope com paciente deitado, a história de dispneia, dor torácica, palpitações, cianose, a ausência de pródromos e o eletrocardiograma alterado ou presença de cardiopatia. Então, são fatores que eu preciso realmente me atentar. Uma vez que esse paciente tem alguma característica como essa, a probabilidade de ser uma síncope cardíaca aumenta. Então, de uma forma resumida, nós podemos aqui definir os critérios de alto risco, como pacientes que têm cardiopatias, né, disfunção ventricular importante, ou paciente que tem uma história de cardiopatia isquêmica. Na história clínica, uma síncope durante o esforço ou em posição supina, palpitações durante a síncope, uma história familiar importante para morte súbita, pacientes com comorbidades importantes, como anemia severa, alterações eletrolíticas significativas, e o eletrocardiograma, ele é muito importante nessa avaliação. Então, existem várias alterações aqui em que eu devo saber identificar no eletrocardiograma, porque elas denotam um alto risco, como a presença de arritmias, como a taquicardia ventricular não sustentada, os bloqueios, né, as variadas formas de bloqueios aqui, bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional antissuperior esquerdo, o bloqueio de ramo esquerdo, bradicardias, a presença de pré-excitação ventricular, alterações do intervalo QT, ou alterações muito específicas que sugerem alguma cardiopatia, como, por exemplo, a presença de onda Epsilon, que é bastante sugestiva da cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Mas como que eu devo interpretar o eletrocardiograma na síncope? Então, vamos observar esse eletrocardiograma que eu coloquei aqui. Então, vem a pergunta, a síncope é cardíaca ou não cardíaca? Como vocês podem ver, esse é um eletrocardiograma completamente normal, ele não tem nenhuma alteração. Eu não posso
me basear na etiologia apenas pelo eletrocardiograma. Então, embora esse paciente tenha um eletrocardiograma normal, ele ainda pode ter uma síncope de etiologia cardíaca. E isso vai depender da história clínica dele, se a história for significativa ou chamar atenção para algum dado que indique uma síncope cardíaca, ou até mesmo o exame físico tem alguma alteração que sugira uma síncope cardíaca. Então, o eletro normal, ele não é determinante de uma síncope não cardíaca. Isso é um aspecto importante. A outra questão que chama a atenção, esse segundo eletrocardiograma. Então, nós temos aqui uma síncope precedida de pródromos. E aí vem a pergunta, ela é cardíaca ou não cardíaca? Quando nós observamos esse eletrocardiograma, nós temos aqui uma amputação da onda R na parede anterior e na parede lateral, né, indicando uma área inativa anterior a extenso. Esse é um eletro muito sugestivo de um paciente com uma cardiopatia isquêmica, um paciente que já teve um infarto de parede anterior e ficou aí com essa área inativa anterior extensa, indicando que ele tem um substrato importante aí, eventualmente, para fazer arritmias cardíacas, né? Então, ainda que a história clínica dele sugira uma síncope vasovagal, uma vez que ele tem síncope e um eletro com essa alteração, obviamente que já caracteriza uma síncope de alto risco, e aí eu preciso investigar um pouco mais, ainda que a história não sugira uma síncope cardíaca. A outra questão é quando o eletro ele realmente é determinante da síncope cardíaca. Então, existem situações em que o eletro, você não vai precisar, enfim, de outros detalhes mais importantes, o eletro já vai dizer para você que aquele paciente teve uma síncope de origem cardíaca, como é o caso desse eletro, um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, um bloqueio AV de segundo grau, 2:1. Então, a provável causa da síncope dele é a bradiarritmia. Eventualmente, eu posso ter situações por trás dessa bradiarritmia que mereçam uma investigação, como o uso de medicamentos, alterações eletrolíticas, etc. Mas a síncope dele, o eletro, ele é determinante, ele indica que a síncope foi cardíaca. E a quarta situação seria esse paciente, por exemplo, um paciente de 62 anos, ele é hipertenso, ele tem uma hipertensão importante, então ele usa a valsartana 320 mg por dia, o hidroclorotiazida 50 mg por dia, uma lodipino 10 mg por dia. É um paciente que estava numa fila de supermercado, esperando para passar a sua compra, e teve uma síncope de curta duração, precedida de mal-estar e sudorese. O exame físico dele, a pressão arterial em decúbito dorsal 170/85, em pé 160/85. Frequência cardíaca normal, a ausculta cardíaca normal, o restante do exame físico sem alterações. E eu me deparo com um eletrocardiograma em que existem alterações sugestivas de uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, eu tenho critérios aqui que indicam uma sobrecarga ventricular esquerda. O paciente tem uma hipertensão grave. Então, assim, o eletro dele é alterado, porém, a história clínica dele sugere uma síncope vasovagal. O paciente estava de pé já há algum tempo, teve pródromos. Então, existe uma situação mista aqui, e você realmente pode ficar na dúvida se é uma síncope de etiologia cardíaca ou uma síncope vasovagal. Então, para esse tipo de situação, nós temos que estratificar o risco. O que acontece com a estratificação de risco? Existe uma série de scores que já foram publicados no passado para tentar avaliar o risco desses pacientes no pronto-socorro, quando você precisa lá fazer a estratificação de risco, né? Qual que é o problema desses scores? O problema é que eles têm baixa sensibilidade, baixa especificidade, têm problemas de validação. Então, as diretrizes atuais, elas indicam aí, a indicação para a utilização desses scores é classe 2B, ou seja, as evidências não são muito boas para que a gente possa utilizar esses scores na avaliação de risco. O que a gente sabe é que o julgamento clínico, ele eventualmente é até melhor do que a utilização desses scores aí. Porém,
essa última diretriz ela foi de 2018, e depois disso, em 2020, foi publicado um score canadense. Esse score ele foi validado e demonstrou uma boa acurácia, melhor em relação aos anteriores. Então, esse score ele leva em conta a avaliação clínica aqui, né? E o exame físico, o uso da troponina e o provável diagnóstico aqui na sala de emergência, se é uma síncope cardíaca ou vasovagal. Então, ele classifica aqui o nível de risco, né, entre muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. Vejam vocês que o risco muito baixo ou baixo, a probabilidade do paciente ter um evento adverso, né, um problema mais sério, grave, nos primeiros 30 dias, ela é muito baixa. Então, uma vez que você classifica esse paciente como muito baixo ou baixo risco, teoricamente você poderia liberá-lo. Já o paciente que tem um risco muito alto, mais de 6 pontos, a probabilidade dele ter um evento nos primeiros 30 dias é de 50%. Então, os autores eles colocam aqui que, baseado nos resultados desse estudo, eles recomendam, né, que pacientes com risco muito baixo ou risco baixo, eles possam ser liberados, e os pacientes com risco alto devem ser internados. Pacientes com risco intermediário necessitam de uma avaliação em conjunto entre o colega que atendeu o paciente e um especialista, por exemplo, ou uma observação um pouco maior no pronto-socorro, antes de você definir se ele pode ser liberado ou não. Então, se tivermos que utilizar um score, talvez esse canadense seja o mais adequado para definir o risco desses pacientes. Bem, uma vez que eu defini que esses pacientes devem ser internados, como que eu vou proceder à investigação? Então, os exames laboratoriais, eu vou pedir só quando necessário, quando eu achar realmente necessário. Esses pacientes podem realizar a massagem do seio carotídeo em situações em que eu tenho uma suspeita da hipersensibilidade do seio carotídeo. A medida da pressão arterial ela é fundamental, então a investigação de hipotensão ortostática ela deve ser feita para todos os pacientes. O eletrocardiograma também deve ser feito para todos os pacientes, mas ele é diagnóstico em apenas 10, 12% dos casos. O ecocardiograma você vai solicitar para aqueles pacientes que têm uma suspeita de cardiopatia estrutural, e aí eu posso indicar a utilização do Holter de 24 horas ou a monitorização eletrocardiográfica mais prolongada, como o LUP, por exemplo. O paciente pode fazer um estudo eletrofisiológico, tilt test, uma avaliação neurológica, uma avaliação psiquiátrica, ou seja, a avaliação da síncope ela é bastante ampla, e a indicação de um exame ou outro, ela depende muito daquilo que você está pensando e daquilo que você vai encontrando no processo investigativo. E por isso que esses pacientes, eles costumam aí ficar internados entre 5 e 6 dias, e os custos são extremamente altos, como vocês podem ver aí, lá nos Estados Unidos, os custos anuais com a investigação de síncope na casa dos bilhões de dólares. Então, vamos entender um pouco sobre as manobras específicas que nós podemos utilizar no processo de investigação. Então, quando que eu vou utilizar a massagem do seio carotídeo? Ela é indicada em pacientes acima de 40 anos com síncope de causa desconhecida após a avaliação inicial. Então, você fez a avaliação inicial, não identificou a causa, você pode indicar a massagem do seio carotídeo. Quando que você vai considerar ela positiva? Se o paciente apresentar uma bradicardia ou assistolia ou uma hipotensão com a reprodução dos sintomas, em um paciente com suspeita de síndrome do seio carotídeo, ela é considerada positiva. E aqui cabe um adendo. Existe uma diferença entre a hipersensibilidade do seio carotídeo e a síndrome do seio carotídeo. A hipersensibilidade é a resposta. Eu vou lá, faço uma massagem, o paciente tem uma hipotensão ou uma bradicardia importante. Isso é uma hipersensibilidade. Porém, se essa alteração ela não tem nada a ver, ela não tem nenhuma reprodução relacionada com os sintomas que ele tem, com os sintomas dos episódios do paciente, isso pode ser um achado inespecífico e eu não posso considerar isso como uma síndrome do seio carotídeo. Então, eu só vou considerar como uma síndrome quando existe uma resposta positiva e aqueles sintomas podem ser associados ou são relacionados com os sintomas do paciente, ok? As complicações são raras para essa manobra e ela deve ser evitada em pacientes com AIT ou acidente vascular cerebral prévio ou doença carotídea acima de 70%.
A avaliação da hipotensão ortostática. Então, todos os pacientes eles devem medir a pressão arterial e a frequência cardíaca em decúbito dorsal e em posição ortostática após 3 minutos. Então, você coloca o paciente, mede a pressão arterial deitado, coloca de pé, espera 3 minutos e faz a avaliação da pressão arterial novamente. Você vai considerar positivo, ou seja, diagnóstico de hipotensão ortostática, quando você tem uma queda da pressão arterial acima de 20 milímetros de mercúrio para sistólica ou de 10 milímetros de mercúrio para diastólica, ou uma queda da PA sistólica abaixo de 90, com reprodução dos sintomas. E o teste ele pode ser considerado positivo mesmo quando o paciente for assintomático, se a história clínica for muito sugestiva de hipotensão ortostática. Como nós devemos fazer a monitorização do eletrocardiograma nesses pacientes? Então, assim, o paciente de alto risco, ele merece uma internação em ambiente de UTI. Então, ele pode ficar lá de 1 a 3 dias monitorado. Isso aumenta a probabilidade de você flagrar o evento relacionado à síncope dele. Então, síncope de alto risco, teoricamente, a gente teria que internar em ambiente monitorado. O Holter de 24 horas, 24 a 48 horas, você só vai indicar em episódios que são muito frequentes, ou seja, quando tem uma maior probabilidade de você flagrar o evento, então são pacientes aí que têm mais de um evento por semana. O gravador de eventos, ou loop, que é o Holter de 4 semanas, ele pode ficar entre 15 e 30 dias, monitorado. Então, se a probabilidade desse evento recorrer estiver aí dentro das 4 semanas, você vai utilizar o gravador de eventos. E, por último, o loop implantável, que é o gravador de eventos, mas de forma implantável. A gente coloca ele aqui na região do tórax, embaixo da pele. Como vocês podem ver aqui, nessa mão aqui, ele é do tamanho de um pendrive, ou até mais fino do que um pendrive. Então, é um procedimento simples. O paciente coloca isso aqui e pode ficar com ele aí até 36 meses, né? Se eventualmente ele evoluir com um episódio de síncope nesse período, esse aparelho ele vai identificar o evento, vai gravar o evento e vai transmitir esse evento tanto para o celular do paciente como para uma central. E aí o médico vai conseguir diagnosticar a causa da síncope. Ou até mesmo excluir causas cardíacas, isso pode acontecer. Para quem que você vai indicar o loop implantável? Um paciente de alto risco, com síncopes inexplicáveis, já submetidos a ampla investigação e não candidatos a implante de marcapasso ou desfibrilador. Então, pacientes de alto risco, às vezes, já são candidatos a implante desfibrilador, você não vai botar o loop, vai botar nessa outra população, que você já investigou, não encontrou a causa, e você precisa definir a etiologia. O que acontece com a monitorização eletrocardiográfica? Esse é um detalhe importante que esse estudo mostrou, é um estudo multicêntrico europeu, e ele avaliou aqui pacientes com síncope e palpitações no pronto-socorro. E o que ele definiu para a gente é o seguinte: uma vez que você faz a avaliação inicial, não encontra a causa, e você indica um loop, ou um monitor de eventos de 4 semanas, a probabilidade de você ter o diagnóstico ela é muito mais alta nos primeiros 15 dias, ou seja, 6 vezes, você tem 6 vezes mais chance de ter o diagnóstico da síncope nos primeiros 15 dias comparado com os outros 15 dias. E por que isso é importante? A gente tem uma dificuldade muito grande, obviamente, de indicar um loop no pronto-socorro. Então, às vezes, esse paciente vai lá, faz uma avaliação inicial, recebe alta, até passar com o especialista investigar. Depois desse tempo, você já indicar um loop, ou seja, você perdeu aí a chance de fazer um diagnóstico, que é justamente nessas primeiras 2 semanas após o evento que levou o paciente a procurar o pronto-socorro. O outro exame que pode ser solicitado é o tilt test. Ele é indicado na suspeita de síncope neuromediada. Então, aqui, você pode ter algumas respostas no tilt test. Você pode ter a resposta vasodepressora, que é a queda da pressão arterial, a cardioinibitória, né, onde o paciente vai apresentar bradicardia importante ou pausas, e a forma mista, que é a combinação dessas duas situações. Ele também pode avaliar a hipotensão ortostática.
A sensibilidade do tilt ela não é muito boa, em torno de 70%, a especificidade é alta, 92%, 94%, e ele é considerado positivo quando há reprodução dos sintomas. Então, basicamente, como que é feito esse exame? O paciente ele fica deitado lá numa maca por 10 minutos, depois ele é inclinado em cerca de 70 graus, e ali ele permanece por mais 30, 40 minutos. Você tem uma fase passiva em que você não utiliza nenhum medicamento, e aí você aguarda 20 minutos. Não aconteceu nada, você pode sensibilizar o exame com uma dose baixa de nitrato. Então, esse é um exame que, na suspeita de síncope neuromediada, você deve indicar. Qual que é o problema do tilt test? A gente tem que ter cuidado com a indicação e a interpretação do tilt. Então, ele deve realmente ser considerado em pacientes com suspeita de síncope neuromediada ou com suspeita de hipotensão ortostática. Justamente por causa disso. Ele pode ser positivo em 47% dos pacientes com síncope cardíaca, se ele for feito de forma sensibilizada, ou em 45% dos pacientes com síncope, com a provável taquiarritmia. Então, isso aqui realmente acende um alerta, né? A gente precisa saber interpretar muito bem e indicar muito bem o tilt test para não ter uma resposta equivocada. Eventualmente, você tem um exame positivo num paciente que tem uma síncope cardíaca e você vai tratar como vasovagal, ou seja, é um problema, né, que você pode trazer para o paciente. O estudo eletrofisiológico, ele é um exame invasivo, ele é bastante seguro, baixo risco de complicações, ele avalia o sistema de condução cardíaco e avalia aqui a indutibilidade, né, para arritmias cardíacas graves, né? Ele avalia se o paciente ele tem predisposição para evoluir com alguma taquiarritmia importante, como uma taquicardia ventricular, por exemplo. Ele é indicado nos pacientes com síncopes, onde o provável mecanismo são as arritmias cardíacas. Então, por exemplo, síncopes precedidas de palpitações. Você avaliou, não encontrou a causa, o estudo eletrofisiológico pode ser indicado. Pacientes com síncope e cardiopatia isquêmica têm a maior probabilidade de ter taquicardia ventricular, o estudo eletrofisiológico pode ser indicado. Pacientes com doença no sistema de condução, uma bradicardia sinusal ou bloqueio de ramo, eu posso avaliar melhor o sistema de condução, avaliar se tem doença no sistema de condução, e uma vez que eu consiga definir que esse paciente tem doença no sistema de condução, na presença de síncope, ele será um candidato a um implante, por exemplo, do marcapasso definitivo. Então, de forma resumida, eu posso investigar da seguinte forma: paciente admitido com síncope, anamnese, exame físico, eletrocardiograma, ecocardiograma na suspeita de cardiopatia estrutural, eu defini como uma síncope cardíaca. O paciente tem uma cardiopatia estrutural, ou o eletrocardiograma dele, por exemplo, me mostrou que ele tem um Wolff-Parkinson-White, ou o eco tem alterações típicas de displasia ritmogênicas. Se a situação for essa, ele deve ser indicado o estudo eletrofisiológico para estratificar o risco. Se o estudo eletrofisiológico for negativo, idealmente esse paciente deve colocar um monitor de eventos, para você acompanhar ele, e na próximo evento de síncope, ele vai estar monitorado, e aí você vai conseguir registrar o eletrocardiograma e definir a causa da síncope. Se existe uma suspeita de síndrome do seio carotídeo, ou eventualmente até de uma hipotensão ortostática, ou uma síncope reflexa, você pode indicar o tilt test, mas com bastante critério. Da mesma forma, se essa avaliação for negativa, ele vai para o monitor de eventos. Se esse paciente ele não tem cardiopatia estrutural, ele fica com uma síncope desconhecida. Se o eletro ou Holter mostra uma bradicardia sinusal, ou ele tem um bloqueio de ramo, você deve avaliar, estudar o nó sinusal ou o sistema RIS/Purkinje. Isso é feito também com estudo eletrofisiológico. Se for negativa, o estudo eletrofisiológico não for diagnóstico, o ideal é que ele coloque o monitor de eventos e, da mesma forma, havendo uma suspeita de síncope reflexa neuromediada, você pode indicar o tilt test ou a massagem do seio carotídeo, se negativo, o monitor de eventos. Então, de uma forma resumida, seria essa avaliação que a gente costuma fazer nos pacientes com síncope. Bem, o que muda nos idosos, na população mais idosa, né? Então, assim, a causa da síncope na população mais idosa, ela não muda, ela continua sendo, né,
a síncope neuromediada ela continua sendo a principal causa. A questão é que existem, depois dos 60 anos, as outras causas começam também a aumentar um pouco mais aí a incidência, né, de arritmias, doença cardíaca estrutural, hipertensão ortostática, mas a principal causa continua sendo a neuromediada. E quais são os aspectos que mudam aqui na avaliação da síncope no paciente que é idoso? Então, a gente sabe que a idade, né, pacientes muito idosos, eles geralmente têm muita comorbidade, são pacientes mais frágeis, são pacientes que têm uma tendência a ter quedas. Então, você tem um declínio, né, da parte funcional, que é muito importante nesses pacientes. Então, a síncope, né, em pacientes muito idosos, ela costuma ser multifatorial, pela presença de muitas comorbidades, pelo uso de muitos medicamentos, a predisposição desses pacientes, né, à hipovolemia e vasodilatação, e a presença de doenças relacionadas à neuropatia autonômica, como diabetes, doença de Parkinson, Alzheimer, etc. Você tem uma alta prevalência aqui, né, de demência e Alzheimer, então esses pacientes eles têm um maior risco de queda, e aqui a queda nessa população, quando ela não é bem explicada, ela deve ser interpretada como uma síncope, isso é muito importante. Então, o idoso que cai, você não conseguiu definir uma causa para ele, é uma síncope, e você deve investigar como síncope. Nós temos um maior grau de imprecisão na descrição do evento, né? Esses pacientes costumam ter amnésia retrógrada, eles não lembram o que aconteceu. Então, fica difícil você colher a história clínica. Geralmente não tem testemunha, então o acompanhante às vezes só encontra o idoso caído, e aí você não consegue definir o que ocorreu. Mesmo que ele tenha um vaso vagal, geralmente ele não vai ter pródromos, ele não vai perceber esses pródromos. Então, essa avaliação inicial ela é sempre mais difícil nessa população. E a gente não pode esquecer que essa população ela tem maior risco de trauma grave diante de uma síncope, já que eles não têm defesa. Então, é muito importante a gente tentar elucidar a causa, corrigir as situações que estão levando o paciente a ter uma queda ou uma síncope para evitar complicações mais severas. Então, assim, concluindo a nossa aula, uma aula breve, mas eu acho que aqui a gente reuniu os principais assuntos enfim, questões aí relacionadas à avaliação da síncope cardíaca no idoso. Nós podemos dizer que a síncope é um evento muito comum, é considerado um preditor de morte súbita em várias situações clínicas. O diagnóstico ele pode ser desafiador, envolver ampla investigação, internação prolongada e custos elevados. A avaliação inicial ela é fundamental na seleção de pacientes de maior risco, diminui a possibilidade de internações desnecessárias, orienta a investigação e é capaz de diminuir o risco de eventos graves. E a avaliação em pacientes idosos ela pode ser ainda mais desafiadora por envolver múltiplas causas e outros fatores confundidores. Ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição aí para a gente discutir um pouco mais sobre o tema. Muito bom. Síncope é sempre um tema que o clínico gosta muito, né? A investigação toda. E tenho certeza que foi excelente para os nossos residentes para eles darem uma esclarecida. A gente está um pouco avançado na hora, então vou fazer só uma pergunta para o professor que chegou aqui para mim, que eu sei também que é um tema que o senhor gosta de discutir, até pegando um pouco de um outro tema junto. Até que ponto um paciente que... Isso a gente vê bastante aqui no AGD. Um paciente que tem uma síncope de etiologia inexplicada, inexplicada sim, provavelmente inexplicada, com FA, anticoagulado, nós deveríamos reconsiderar a anticoagulação desse paciente. Ou não existe essa discussão, todos os pacientes devem ser anticoagulados mesmo. Claro que eu estou falando de risco de queda e sangramento aqui. Tá, Deixa eu encostar aqui que foi mais fácil para responder. Bem, eu acho que essa pergunta ela envolve algumas questões, né? Uma delas é quem é esse paciente, né? E como que foi o evento de síncope para ele, né? Então, a gente tem situações em que o paciente é anticoagulado pela fibrilação atrial
ele tem uma síncope, mas a síncope não trouxe nenhuma repercussão, nenhuma repercussão mais severa para ele. Ele não teve, né, traumatismo craniano, ele teve um trauma grave, não fez nenhuma complicação mais importante. Eu acho que nessa situação, uma vez que o paciente ele é de alto risco e não teve uma consequência mais severa, a anticoagulação ela se impõe, tá? Na fibrilação atrial com paciente de alto risco, a anticoagulação ela realmente ela deve ser retirada em situações muito, mas muito específicas mesmo, né? Eu consideraria a retirada da anticoagulação nesse cenário em pacientes, por exemplo, muito idosos, em que o risco de complicações secundárias ao trauma físico causado pela síncope podem ser muito graves para ele, né? Um paciente, por exemplo, que tem muitas comorbidades, é muito idoso e não tem defesa, tem síncopes ou quedas inexplicadas e que ele não vai conseguir se defender, ele pode ter um traumatismo craniano grave, ele pode ter, enfim, uma complicação séria na vigência do uso da anticoagulação. Então, são situações muito específicas que você deve considerar a retirada do anticoagulante. Mas, no geral, o paciente que tem fibrilação atrial, é anticoagulado e apresenta com síncope, a gente não costuma considerar a retirada do anticoagulante. O mais importante aí, na verdade, é você definir a causa da síncope. Então, a gente realmente deve insistir muito nisso, né? Procurar a causa, definir a causa, né? Tratar o problema, ou trazer alguma segurança para o paciente antes da alta, para que justamente ele não possa ter consequências, né, mais graves decorrentes de um novo episódio de síncope. Eu acho que essa seria a conduta, mas, como vocês podem ver, não é uma coisa tão simples, você tem que avaliar caso a caso e procurar identificar realmente situações em que um novo episódio de síncope na vigência da anticoagulação pode trazer um risco muito grave para esse paciente. Perfeito. Perfeito, professor. De novo, bem, queria agradecer a presença do senhor. Queria pedir desculpas aos residentes pelos problemas técnicos iniciais que nós tivemos. Caso tenham dúvidas, enviem para a preceptoria, enviem para mim, no e-mail da preceptoria, como preferirem. Doutor Acácio, a gente tem uma facilidade grande de encontrar ele aqui no ambulatório e a gente pode repassar as perguntas para ele depois, se não for nenhum problema, claro. Então, gente, eu vou encerrar aqui a nossa reunião. Obrigado a todos. Espero que até à tarde essa aula já esteja no YouTube. Até mais.